Hoje a nossa conversa é com o pesquisador Vicente Salles, que tem uma grande contribuição para a cultura brasileira. Ele é paraense e ele vai nos falar sobre músicos e música na Amazônia. Eu, muito jovem, iniciando a minha vida na imprensa, tinha veleidades literárias um pouco ambiciosas, fazer poesia, teatro e ficção, mas fazia também cobertura dos acontecimentos artísticos em Belém. E a cobertura dos acontecimentos artísticos é que me encaminhava para certas pessoas e para certos interesses. As pessoas, eu convivia muito nessa época com aquela geração da Academia do Peixe Frito, que reunia alguns expoentes, como Bruno de Menezes, Jacques Flores, Rodrigues Pinagé e Gergeno Franco. Mas ao lado disso, eu me liguei muito ao Bruno de Menezes. E o Bruno de Menezes foi uma espécie de guia intelectual que eu tive em Belém, porque ele me levava para os subúrbios, as festas de subúrbio e boi-bumbá, os terreiros, as pastorinhas, e convivi muito tempo com ele. E exercendo o papel de foca na imprensa, fazendo a cobertura dos acontecimentos jornalísticos, artísticos, eu também me introduzia nas salas de concerto, no Teatro da Paz, na Sociedade Artística Internacional, que se instalou em Belém nessa época, e promovia a vinda de artistas de fora e também valorizava muito os da terra. E esse jornal que o senhor começou a publicar, os seus primeiros trabalhos, qual foi? O primeiro jornal que eu publiquei, iniciei mesmo uma colaboração permanente, foi na província do Pará, em 1947, 48. Depois passei para o estado do Pará, acolhido por Santana Marques, e ali, já envolvido em movimentos estudantis, tinha uma página do Estudante que eu colaborava e depois acabei dirigindo a página do Estudante, e uma página de literatura que inicialmente era feita por De Campos Ribeiro e depois outros jovens intelectuais, e eu acabei também me enturmando ali e ocupando os espaços disponíveis, que eram esses. O senhor publicou em 1970, né, na década de 70, né, que é Músicos e Músicas do Pará. O trabalho continua permanente, né? E não está acabado ainda. Apesar de estar com 400 e tantas páginas, é um trabalho que ainda é sujeito a acréscimos, porque eu pretendo tornar isso uma espécie de banco de dados, para que no futuro tenhamos referências à nossa época, épocas um pouco anteriores, aquilo que foi sendo acrescido com o correr do tempo, né? Certo. Agora eu lembro, o senhor já falou numa outra oportunidade, que, como o senhor disse mesmo, às vezes as coisas nem sempre acontecem por acaso, mas parece que foi um acaso. Alguém lhe informou de que algum material do Teatro da Paz seria, digamos, jogado no lixo, né? E o senhor manifestou interesse em recolher isso. Como é que foi essa história? E eu luto muito pelo arquivo vivo, que é com que a gente pode trabalhar com um pesquisador recolhendo esse material. E eu apanhei do lixo esse material e a partir daí me veio então uma ideia mais organizada de fazer um projeto sobre a música no Pará. Esse projeto tem um outro título, que não é Música e Música do Pará, é a música e o tempo no Grão-Pará. É anterior a este. Anterior a este. Ele se compõe basicamente de 4 volumes. Eu publiquei o primeiro e o último volume. O primeiro eu trato da vida musical em Belém a partir da imposição do modelo europeu de cultura até a proclamação da República. Então é um vasto período da nossa história, e período que abrange o Pará colonial, o imperial e a transição para a República. A música e músicos do Pará seria um trabalho adicional, complementar.
já que estava focalizando a música na sua história, eu destaquei as figuras. E ao destaque das figuras, acrescentei as biografias, reuni e foi publicado antes mesmo do primeiro volume da Música do Tempo. Outra coisa, a gente percebe também, o seu livro registra muito isso, que no início, no final do século XIX, início do século XX, sobretudo no período do apogeu da economia da borracha, né? Belém, provavelmente Manaus também, uma grande efervescência cultural, porque as elites podiam importar espetáculos da Europa, e nessa relação você acabou importando, vindo muitos músicos para cá, alguns ficaram por aqui e influenciaram, né? Por exemplo, a música erudita, a música, o canto lírico. Isso também está registrado no seu livro. Está, e também os paraenses que foram aprender lá fora. Foram inúmeros, a partir de Gurjão, que é o nosso, talvez, o ícone mais antigo, né? Que é autor de uma ópera e foi para a Itália antes de Carlos Gomes e voltou para o Brasil antes de Carlos Gomes ir para a Itália, já com uma obra na sua bagagem, uma ópera na sua bagagem de músico. Foi a Idália. E vários outros seguiram o mesmo caminho. Então, essa relação da Amazônia com a Europa, ela está dentro de um contexto muito vasto em que as relações econômicas permitiram, o desenvolvimento econômico permitiram que esses paraenses fossem estudar na Europa ou nos Estados Unidos ou no sul do país, onde havia os centros acadêmicos, e voltassem para cá para exercer suas atividades. Dos que vieram, Bosio é um exemplo, né? Entre os italianos vieram em larga escala no momento em que a ópera italiana era um modelo que se implantava e se espalhava por todo o mundo. E no bojo das companhias líricas vieram os músicos, os cantores, os maestros, regentes. Nós tivemos 2 grandes músicos italianos, compositores e regentes aqui, que foi o Henrique Bernardi, concluiu grande parte da obra do Gurjão, inclusive editor, promoveu a edição de grande parte da obra de Gurjão impressa, que ele deixou todo o manuscrito, e o Hétero Bosio, que é uma figura também muito lembrada aqui, foi diretor do Conservatório Carlos Gomes. Nós tivemos até pouco tempo o coral Hétero Bosio, e é uma figura de tão grande importância que ele se liga muito às raízes, a chamada música de raiz no Pará. Ele fez a cabeça do Valdemar Henrique, por exemplo. Foi quem preparou o Valdemar Henrique tecnicamente como compositor, harmonizador e lhe deu as lições teóricas necessárias para ele ser o grande músico que foi. E certamente deve ter chamado a atenção de Valdemar Henrique para aspectos da cultura regional que ele próprio cultivou. Ele é autor do 2º samba sinfônico no Brasil, criado aqui em Belém, executado aqui em Belém. O primeiro foi em São Paulo, Alexandre Levi, em 1891, quando executa pela primeira vez um samba sinfônico. 10 anos depois, foi o 2º samba sinfônico aqui em Belém, executado no Teatro da Paz, e o autor é o Hétero Bosio. Professor, e dos que foram, dos paraenses que foram para a Europa estudar, um exemplo é o Gama Malcher, que aliás foi também uma das pessoas que teve uma certa influência na vida de Carlos Gomes, né, para morar em Belém. Eu publiquei um livro sobre o Gama Malcher, e esse livro narra e desfaz alguns mal-entendidos da amizade de Malcher com Carlos Gomes. Esses mal-entendidos foram gerados por interesses de empresários que brigavam entre si pela obra do Carlos Gomes. E nessa briga dos empresários, eles envolveram Carlos Gomes e Gama Malcher. Então, uma espécie de intriga, uma intrigalhada muito grande,
para inimizar os dois. O Malcher, para exemplificar, foi o primeiro compositor a colocar o carimbó no palco, em 1891, antes de toda essa atenção que nós estamos dando hoje para o carimbó, introduz numa cena de balé, na sua ópera Bogue Chagall, o carimbó e o gambá. Se você verificar que em 1892 o carimbó teria sido incorporado ao texto de uma ópera e dançado no Teatro da Paz, depois em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos coloca o Gama Malcher diante de uma atualização histórica importantíssima. E depois vem a ópera Iara, que é sobre o imaginário amazônico. Tivemos recentemente a reconstrução de montagem dessas óperas e podemos reavaliá-las com o seu devido valor. Eu queria que você falasse, Vicente, sobre a importância de Gentil Pouget, que saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro, e muita gente ainda desconhece a história desse grande expoente da música popular. O Gentil Pouget é contemporâneo do Valdemar Henrique, e os dois tiveram uma vida paralela, mas completamente diferente com relação ao seu reconhecimento artístico. O Pouget era um radialista, poeta e publicou muitos trabalhos na imprensa local antes de se transferir para o Rio de Janeiro. Ele, me parece que teve uma grande importância como pesquisador da música folclórica na região. Ele, na sua época, coletou um material que chegou a mais de 2.000 documentos musicais que ele teria recolhido. Isso ele usaria depois na sua obra. E deixou algumas canções muito bonitas, entre elas Sabiá Cantador, que está gravada nesse livro da modinha no Pará. O Pouget, ele se insere dentro do contexto da música amazônica como o grande estudioso, inclusive do ponto de vista teórico, porque ele fez curso de folclore na Escola Nacional de Música, nada mais, nada menos com Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que era o catedrático da Escola Nacional de Música, da cadeira de folclore, e que instituiu dentro da academia, da Escola Nacional de Música, os estudos sistemáticos de musicologia, direcionados para a música folclórica. Ele também foi vítima de certas incompreensões. Ele era um rapaz que se integrou a movimentos políticos. Por exemplo, ele era comunista, amigo do Dalcídio Jurandir. Criou com o Dalcídio Jurandir um repertório muito interessante de canções. Os dois eram parceiros em música. O banzo, por exemplo, uma das coisas mais bonitas que os dois criaram e que chegou a ser incorporado numa peça Aruanda do Abdias de Nascimento, levada no Rio de Janeiro. E outras peças dessa parceria Dalcídio com Gentil Pouget. Há uma polêmica aí que surgiu depois em Belém, em torno do Peguei um Ita no Norte, que queriam atribuir a Gentil Pouget, mas não, o Dalcídio, o Gentil Pouget não é o criador do Peguei um Ita no Norte. É o estribilho de uma canção popular, possivelmente divulgada no Rio de Janeiro, por outro recruta do Exército do Pará, que foi Jaime Ovalle, outro grande músico nosso.